Galera, Bitcoin aqui nos 103.200 dólares, até tendo um pequeno recuo, tá? De 0,88%. A gente vai falar mais por que o Bitcoin tá dando essa quedinha daqui a pouco, tá? E o destaque do dia vai para a XRP, que tá subindo mais de 8% acima dos 2 dólares e 50 centavos. Galera, a gente falou aqui de comprar ela nos 1,60, estamos mandando muito bem. Outro destaque que a gente não pode ficar sem comentar, a Ethereum, né? Que subiu aí bastante na última semana, foi a altcoin que mais subiu, tá? Já chegou a engatar em mais de 40% de alta nos últimos 7 dias, quase que o dobro do que a Solana subiu, BNB, XRP, as maiores altcoins do mercado. A Ethereum é a que mais se destacou depois da sua atualização, né, que aconteceu também na semana passada e que a gente vai falar mais detalhes daqui a pouco. Mas o mais importante que eu preciso atualizar a vocês é justamente o acordo, né, entre os Estados Unidos e a China. Eles concordaram em reduzir aí as tarifas. Então, enquanto os Estados Unidos eles estavam com uma tarifa de 145% para importar produtos chineses, depois da reunião que aconteceu lá na Suíça ao longo do final de semana, essa tarifa foi para 30%. E a China, que estava com uma tarifa de importação de 125%, caiu para 10%, mostrando aí um altíssimo otimismo no mercado na negociação dessas tarifas, né? Isso é um acordo provisório, tá, pessoal? Isso não é definitivo, isso vai ser mantido pelos próximos 90 dias e logo de cara a gente já viu uma resposta aqui muito boa do mercado, né? Tem até analistas falando que o Bitcoin pode bater 150 mil dólares com essa bomba de notícias. E a gente tá tendo aqui novidade a cada momento que passa, né? Uma página muito boa, caso você não conheça, para acompanhar, é a Watcher Guru, que ele posta sempre, né, as notícias aí, quase que de primeira mão mesmo, né? Então, se você quer saber aqui as notícias rapidinhas, eles postam aqui. E enquanto eu tava preparando essa live, o que aconteceu? O mercado de ações abriu, né? E no momento que a gente teve a abertura do mercado de ações, já entraram mais de 2 trilhões de dólares nas ações dos Estados Unidos. E olha que o Trump avisou, tá? O Trump, ele falou na semana passada que era para comprar ação porque ele ia ter acordo muito bom aí que ia estar saindo com a China. Lembrando que semana passada, né, ele ainda fez acordo com a Grã-Bretanha, né, a região ali da Inglaterra, do Reino Unido, e ele falou, né, que mais acordos virão. E a grande expectativa do mercado era justamente esse acordo com a China. Então, no momento, né, que eu estava preparando aqui a live, ele já falou, né, que teve um reset total aqui com a China. Então ele começou aqui com as tarifas como se fosse uma nova história, e que também vai suspender as barreiras não monetárias com a China. Então, o que são barreiras não monetárias, né? É tudo aquilo que vai além dos comércios. Isso pode estar servindo para turismo, para imigração, né? Para, enfim, qualquer troca que não seja comercial, não seja monetária entre os Estados Unidos e a China, o que fortalece ainda mais, né, esse acordo comercial entre os dois. Tanto que não é à toa, viu, gente? A gente viu uma entrada de quase 5 bilhões de reais nessa última semana nos ETFs de Bitcoin, tá? Essas semanas, né, desde o final de abril, a gente viu entradas recordes semanais nos ETFs de Bitcoin que a gente não vê assim meio que desde o lançamento. Isso já mostra pra gente um certo otimismo pelo lado institucional. E agora, com essa enxurrada de dinheiro entrando na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e o otimismo em cima desse acordo entre os Estados Unidos e a China, a tendência é que a gente veja mais capital entrar no mercado de renda variável, tá? Eu não tô falando aqui só do Bitcoin, eu tô falando do mercado de ações, eu tô falando das pessoas ficarem mais otimistas em investir, né, na renda variável e, consequentemente, se expor ao risco, se expor à volatilidade, que vai ter um percentual maior de ganhos. É isso que é a expectativa dos investidores agora. Tanto que a gente vai ver, né, o que aconteceu desde que o mercado abriu, ou melhor, desde que saiu as novidades aqui desse acordo ontem, dentro das corretoras, começou a entrar uma força compradora gigante no Bitcoin, né? São aqui ordens aqui na ordem de centenas de milhões de dólares dentro das corretoras para querer comprar Bitcoin nesse momento. O Bitcoin tenta cair, ele tenta abaixar aqui do 103, mas o tanto de ordem de compra que tem dentro das corretoras não deixa isso acontecer.
tá? Algo que a gente já vinha acompanhando, que há um certo tempo que estava dando um certo receio ao longo dessa alta, era o excesso de ordens de venda, né? Muitas instituições, muitas baleias querendo vender e poucas ordens de compra. Então a gente tinha mais pessoas querendo vender do que comprar, e a gente viu o flip acontecer nesse final de semana. Então agora a gente tem mais pessoas querendo comprar do que vender, que é uma excelente notícia, tá? Então algo que pode impulsionar ainda mais vai ser a performance dos ETFs ao longo dessa semana. E não só falando do acordo entre os Estados Unidos e a China, a gente tem notícia agora, né? Agora uma confirmação de que o Zelensky, o presidente da Ucrânia, vai se encontrar de cara a cara com Vladimir Putin nessa quinta-feira, tá? Lá na Turquia, para negociar possíveis tratados de paz referente à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tá? Isso foi divulgado agora na madrugada dessa segunda-feira, né, às 4 horas da manhã, e tudo isso são resultado, né, daquele acordo que os Estados Unidos e a Rússia fizeram. Então, se você não lembra, mais ou menos um mês e meio atrás, os Estados Unidos se encontraram com os embaixadores da Rússia lá na região, se eu não me engano foi... Caramba, acho que foi em algum lugar ali, tipo em Israel, um negócio assim, né? Eu não lembro ao certo onde que foi, mas eu passei aqui em você sobre a possibilidade desse acordo. Inclusive o Zelensky, ele não participou dessa reunião, depois ele ficou meio chateado, né? Mas essa reunião, o intuito era justamente tentar trazer a paz nesse conflito, e as implicações desse encontro entre os Estados Unidos e a Rússia é justamente o que a gente deve ver acontecendo nessa quinta-feira, né? Conseguir fazer um acordo ali para o Putin se encontrar com o Zelensky, e agora o Zelensky afirmou tá pronto, que ele vai discutir aí um possível tratado de paz entre a Ucrânia e a Rússia, que também é algo que pode impulsionar o mercado, tá, pessoal? O mercado não gosta de indecisão, o mercado não gosta de guerra, então tudo isso pode trazer aí muito otimismo. O que a gente precisa tomar um cuidado nesse momento, tá? O que eu tô vendo é que tá tudo meio que dando muito certo, né? Se a gente até pegar os indicadores aqui de medo, tipo Fear and Greed Index, por exemplo, e acompanhar o que tá acontecendo, o mercado já voltou para níveis de ganância. E foi meio que uma virada muito rápida, né? Querendo ou não, exatamente um mês atrás, né? Se a gente colocar aqui no dia... Hoje é dia 12, né? Se a gente colocar aqui no dia 11 de abril... o mercado estava em nível de extremo medo. Agora o mercado está em nível de ganância. E a gente está vendo muitas notícias boas que já levam, né, as pessoas a meio que precificarem uma possível alta, tá? O que me preocupa nesse momento é justamente isso. Então, por exemplo, acordo entre China e Estados Unidos para reduzir tarifas. A gente já está vendo na prática, né, as pessoas precificarem isso. Então, a gente teve uma entrada aqui de mais de 2 trilhões de dólares na bolsa de valores. A gente teve aqui uma semana muito boa para as criptomoedas, principalmente para as altcoins, né? O Ethereum subindo aí mais de 40%. Possível acordo de paz entre Zelensky e Putin, né? Entre a Rússia e a Ucrânia. Todo esse excesso de otimismo é a única coisa que me deixaria com o pé atrás, né? Eu já venho comentando com vocês que o mercado, ao meu ver, ele está muito esticado. Querendo ou não, ele saiu meio que direto, né, do 75, e no período aí de 5 semanas ele bateu 105. Então, sim, foi uma alta de mais de 40%, sem fazer correções expressivas. E no meio disso tudo, né, esse otimismo induz as pessoas a quererem comprar numa região que o preço já se valorizou, tá? Então, se você está surfando essa alta, muito bem, tá? Eu já começo falando sobre isso. Você que está posicionado, é interessante fazer uma parcial, mas a tendência ela é de alta, tá? Então você não vai vender tudo que você tem, você vai manter um caixa, mas dentro da minha estratégia é muito mais interessante você manter uma posição maior em cripto do que em caixa, tá? Eu não acho que está na hora da gente fazer parciais pesadas agora, mas uma parcial ela é válida. E se você é a pessoa que não está posicionado, agora, devido a esse excesso de otimismo, esse tanto de gente, né, que está comprada e acreditando que o preço vai subir, isso é um dos motivos que me faz ficar um pé atrás em querer me expor agora, tá? Então, se você já está comprado agora no mercado, é interessante você manter essa exposição, tá? Porque você já está no lucro. Se o preço cair, você pode pegar um pouquinho do seu caixa, aumentar a exposição, né, com o preço um pouquinho mais abaixo. Mas se você não está comprado, entrar agora é arriscado,
tá? Entrar agora é muito arriscado. Para você saber de todas essas notícias, né, que eu passo aqui, eu também mando elas em primeira mão nos meus canais de transmissão. Então, se você não me segue no Telegram, se você não me segue no Instagram, a gente tem um canal de insights, tá? A gente tem um grupo no Telegram, exatamente o que eu mando no grupo eu também mando no meu canal do Instagram. Então são dois canais que passam as mesmas informações, tá? Então a gente falou aqui sobre o acordo comercial desde sábado, né? Que a gente não teve um avanço nas tarifas até quando a gente começou, né? A ter um acordo de fato e os detalhes divulgados aqui na manhã de hoje. Eu mandei tudo isso em primeira mão para vocês. Falamos sobre a alta da Ethereum, falamos sobre a atualização da Ethereum. Eu falo aqui com vocês justamente o que eu tô fazendo, né? Regiões de compra, regiões de venda, se eu tô comprando ou vendendo alguma coisa, eu falo tudo isso em primeira mão aí nos meus veículos de transmissão. Então aproveita e já clica, tá? Tá tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo.